Olá, boa noite a todos, bom dia, boa tarde, dependendo do horário de quem estiver ouvindo essa pregação. A paz seja com todos, espero que todos estejam bem. Estamos aqui juntos mais uma vez, não é? Para a glória do nosso Deus. Quero cumprimentar todos os soldados de Cristo com a paz do Senhor Jesus. Meus amados, hoje será uma pregação tanto quanto dura, talvez a mais dura que você já tenha ouvido até hoje. E essa pregação veio de um insight que esse ministro teve num momento simples, pilotando a sua moto no seu afazer do dia a dia. E após a observação criteriosa do comportamento do ser humano, de uma análise profunda do caminhar da humanidade, e sempre à luz da Bíblia, que é a verdade absoluta, a palavra de Deus que nunca falha, cheguei à conclusão, uma conclusão triste, uma conclusão muito dolorosa, uma conclusão que provavelmente a maioria ou todos não aceitarão, que essa conclusão é a mais absoluta verdade, mas é a conclusão a qual vem da palavra de Deus. E a palavra de Deus não mente, e o comportamento do ser humano propriamente dito está aí para comprovar. Satanás nos acusa dia e noite. Satanás te acusa dia e noite. Ele te acusa de mentiroso, de fraco, de covarde. Ele te acusa de fornicador, de adúltero. Ele te acusa de cobiçar a mulher alheia, de olhar o corpo alheio com desejo. Ele te acusa de masturbação. Ele te acusa de não amar a Deus de verdade, assim como acusou Jó. Ele te acusa de todas as formas. Ele te acusa de não fazer o bem ao próximo, de ser egoísta. Ele te acusa de só querer bem ao mundo porque você tem filhos. Se você não tivesse filhos, você não estaria nem aí para o mundo, porque na verdade você quer um mundo bom porque você tem filhos. Você quer um mundo bom para os seus filhos, para os seus parentes, não para os filhos dos outros. Os filhos dos outros que se lasquem, essa que é verdade. Não é assim? É do que Satanás te acusa. Satanás faz todo tipo de acusação. Não foi assim que começou a palavra de Deus a mostrar o comportamento dele no livro de Jó? Pois ele vinha rondando Jó há muito tempo e Deus, nosso Deus, percebeu, lógico, ele sabe tudo. E então Satanás disse a Deus o seguinte, para que Deus tirasse todas as bênçãos, tirasse a sua mão de sobre Jó, tirasse a proteção sobre Jó, para que Jó então mostrasse o quanto o ser humano não tem nenhum amor verdadeiro a Deus, e sim tudo por interesse. Mas eu te pergunto, você por acaso é igual a Jó? Você, faça uma análise de si mesmo, você se acha igual a Jó? Você aguentaria o que Jó aguentou? Jó foi um entre poucos. Quantos milhares, milhões, bilhões pereceram e estão perecendo com a profunda ingratidão diante de Deus? A verdade é que Satanás te acusa de todas essas coisas e ele tem razão. Você é tudo isso e muito mais. Sabe por quê? Porque você é filho de Adão. Você pode dizer, eu não aceito. Eu não sou uma pessoa ruim. Você é ruim, sim. Você é péssimo. Você é o pior que há. Reconheça isso. Reconheça que é essa a verdade. Que tudo do quanto Satanás te acusa, ora, esse ser, ele de vida tem milênios. E só nessa terra, desde que a terra foi feita, ela pisou aqui. Você acha mesmo que
uma criatura desse tipo, desse nível idiota, a ponto de fazer uma acusação inverídica? Ele acusa o que ele vê, ele acusa o que ele percebe. Ah, então por que que eu sou assim e todas as coisas eu não morri ainda? Quer dizer então que eu vou para o inferno? Não. Acontece o seguinte, você só está vivo pela graça de Deus. A palavra de Deus nos fala claramente que a salvação é um dom da graça. É gratuito. Pois se Deus olhasse as nossas obras pelas nossas obras, nós não teríamos condições nenhuma, absolutamente nenhuma, de nos salvar. Ah, então quer dizer que eu vou fazer tudo de ruim e a salvação vai vir pela graça, já que Cristo morreu por mim também, negativo. Você quer piorar o seu estado? Se você já está uma porcaria, está com um pé no inferno, você quer meter os dois? Não tem sentido. Ah, então como é que eu vou ter certeza da garantia da minha salvação? O apóstolo Paulo fala claramente que aquele que perseverar até o fim, ele alcançará a coroa de glória eterna. Coroa eterna de glória. Então, qual é a sua perseverança? Que tipo de perseverança é essa? Perseverar no bem. Perseverar na palavra de Deus, nos projetos de Deus para a sua vida. Perseverar nos mandamentos de Deus. Você sabe que você vai cair. Nem por isso você deve ceder à tentação e cair de propósito. Mas você tem que entender que a sua salvação é bem da graça de Deus. E que Satanás te acusa de todo um monte de coisas. E provavelmente ele tem razão. Examine-se a si mesmo. Examine-se a si mesmo, a sua conduta diária. O que você pensa do seu irmão ao lado, do seu irmão do serviço, dos seus parentes, do seu pai, da sua mãe. Quantas vezes você lança maledicências? Quantas vezes você murmura, você reclama? Quantas vezes você é ingrato, você cobiça o carro alheio, a mulher alheia, o dinheiro alheio, a casa alheia? Quantas vezes você está insatisfeito? É tudo isso. E você acha pouco? Não, não é pouco. Você é filho de Adão. Você é convidado a perseverar incessantemente, como Jacó, até o fim, em buscar a glória de Deus. Não deixando de forma nenhuma, não desistindo até que Deus venha a abençoá-lo. Só assim então você terá condições de alcançar a salvação. Sabendo que é verdade que você ainda assim será sempre um pecador filho de Adão, que só se tornou um filho de Cristo, porque como diz Jesus, já não vos chamo mais servos, mas sim irmãos, pois tudo o que meu Pai me revelou, eu vos revelei, e vós fazeis a vontade do meu Pai. É nesse instante em que você busca fazer a vontade de Deus, em que você busca seguir os passos de Jesus Cristo. É claro que você não vai conseguir perfeitamente como Cristo, pois Cristo era semideus quando estava aqui na terra. Metade homem, metade Deus. E agora ascendeu na glória com o Pai, voltando a ser Deus, completamente Deus. Mas você vai ter que perseverar nos mandamentos do Senhor, perseverar para buscar a coroa de glória eterna, constantemente, zelosamente, dia e noite, meditando na palavra de Deus, trabalhando incessantemente para que a glória de Deus seja manifesta não só na sua vida, como também na vida do próximo. Entenda, você não é uma pessoa boa. Você não faz metade do bem que deveria. Ah, eu não faço mal a ninguém, mas também não faz o bem. Ah, eu trabalho, eu cuido da minha família. Isso não é nada. Só até um leão faz, um carneiro, um bode, um cavalo, um cabrito, qualquer um faz. O que é que você está fazendo de realmente importante para se considerar ou ser considerado digno diante de Deus?
A palavra de Deus diz claramente o que é que você tem que fazer. Agora você está fazendo? Eu vou te dizer uma coisa, Deus não vai cobrar de você somente os seus atos, mas aquilo que você deixou de fazer. Aquilo que você deveria e poderia ter feito e não fez. E aí é que está o outro lado da moeda. E é nesse momento, é nessas coisas, é que você vai cair. É que você vai queimar eternamente no fogo do inferno. Não pense que simplesmente nascendo como um robozinho, nascendo, estudando, trabalhando, se casando, procriando e morrendo, seguindo um fluxo animalista da vida, você vai alcançar alguma coisa. Não, não vai. Você é chamado a fazer as obras do Senhor. Você é chamado a fazer diferente. E você não está fazendo diferença nenhuma. Satanás tem razão sobre você. Satanás tem razão sobre a humanidade. O ser humano é mau. Sou eu que estou dizendo? É esse ministro que está dizendo? Estou falando besteira? Então vamos ver que nosso Senhor Jesus Cristo confirma agora o que eu estou falando lá no livro de Mateus. Vamos primeiro no livro de Mateus, capítulo 25. Capítulo 25, no versículo 44. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Continuando, 45. Para que vos torneis filhos do vosso Pai que está no céu, pois ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Versículo 46 ainda. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos igualmente assim? Ora, amará o teu próximo como a ti mesmo, no versículo 43. No versículo 45, para que vos torneis filhos do vosso Pai. Você realmente ama o seu próximo? Você realmente quer bem aos outros? Será que você realmente quer? Vamos fazer uma análise pessoal? Vamos lá, no livro de Isaías. Livro de Isaías 58. Isaías 58, versículo 6. Não, nada disso. O jejum que desejo não é este, mas sim que te liberte das amarras da malignidade, da injustiça, que desfaça as ataduras da opressão, que ponhas em liberdade os oprimidos e que despedaces todo jugo. Você faz isso? Você tem essa coragem, esse desprendimento? Se você não faz isso, você não é nada. Você vai para o inferno. Não pense que só vivendo a sua vidinha, uma vidinha morna, eu te digo, Jesus falou que ele vai vomitar você da boca dele por ser nem quente e nem frio, mas por ser morno. Então sua vida morna, em que você diz que não faz mal a ninguém, que você vive sua vida, é uma vida desgraçada, uma vida de lixo. É uma vida que não serve para Jesus. E ele vai te vomitar. Ora, versículo 7. Não é partilhar o teu alimento com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu e sem teto, que encontraste e não recusar tua ajuda ao próximo? Quem faz isso? São raros os seres humanos que fazem isso. Por isso Jesus disse que estreita é a porta da salvação e larga da perdição. Versículo 8. Quando fizeres assim, então a tua luz resplandecerá como a alvorada, e prontamente surgirá a tua cura. A tua retidão caminhará diante de ti, e a glória de Yahvé nosso Deus guardará a tua retaguarda. Satanás te acusa com razão. Você não faz nada disso. Você não faz nem a metade disso. Você está preso, perdido, cego na sua correria do dia a dia. E você nem lembra que Deus existe na maior parte das vezes. Infelizmente essa é a realidade, é a sua realidade. E é preciso que você pare agora. É preciso que você pare agora e se autoanalise.
e perceba que se você não mudar de direção, não só aquilo que você fez ou está fazendo, mas aquilo que você deveria fazer e não faz, vai te levar à condenação eterna, vai te levar ao inferno, ao lago de fogo e enxofre, como está escrito no livro de Apocalipse. Vamos lá então, como citei agora há pouco, Mateus capítulo 7, versículo 13. Entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por esse caminho. Porque estreita é a porta e difícil o caminho que conduzem à vida. Apenas uns poucos encontram esse caminho. Pelo fruto se conhece a árvore. Você está entre os poucos? Provavelmente não, você está entre os muitos que vão perecer, e serão como a areia do mar, assim diz a palavra de Deus. Será como a areia do mar, uma numeração incontável para a raça humana. Os que serão destruídos e desencaminhados até o fim dos tempos. Então preste bem atenção no nível de condenação que está arrumando a sua vida. Um grande ativista chamado Martin Luther King dizia o seguinte: eu não estou preocupado com o avanço dos maus, mas sim com os bons que não fazem nada. O que é que você faz? Diante da injustiça, da opressão, você prega a palavra de Deus, você toma uma posição correta ou você se acovarda? Deus odeia covardes. Deus não suporta covardia. Em vários vídeos anteriores já falei sobre isso, sobre medo, sobre covardia. Deus não suporta. Deus sempre mandou que todos os seus profetas, juízes, fossem corajosos. E se assim não fosse, ele os entregaria ao próprio medo. Quem é você? Quem é você para que Deus olhe para você? Você está seguindo aquilo que Jesus mandou? Você está seguindo os passos de Jesus? Você está seguindo como Isaías 58, como Mateus 7? Você está seguindo como Mateus 25? É possível que você esteja fazendo o correto? Analise-se antes que seja tarde demais, porque as portas da morte estão sempre abertas, prontas. A morte nunca se cansa. A morte nunca se cansa de beber sangue. E está esperando para beber o seu. Agora eu vou lhes provar que você é mau. Que vocês são maus. Vou provar a você, ou a vocês, a todos que estão ouvindo, que a raça humana é má. Ainda no livro de Mateus, capítulo 7, no Sermão do Monte, Jesus, no versículo 9, diz o seguinte: qual dentre vós é o homem que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe entregará uma cobra? Assim, se vós, sendo maus, sabeis dar bons presentes aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará o que é bom aos que lhe pedirem. Se você disser a si mesmo, se você fizer uma autoanálise e disser a si mesmo e acreditar que você é uma pessoa boa, você é um mentiroso, você é filho de Satanás, e você está dizendo que Jesus é mentiroso, porque Jesus disse que você é mau. E se o Espírito de Cristo está dizendo que você é mau, aceite a sua malignidade e mude. E peça a Deus misericórdia. Ajoelhe agora, ore ao Senhor. Peça ao Senhor misericórdia por ser filho de Adão. E para que Deus conceda-lhe a graça de lhe transformar, de modificar-lhe, pois em Zacarias está escrito: nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Só pelo Espírito de Deus você poderá ser modificado. Desta forma, você tem que buscar a senda estreita. Você tem que buscar fazer a vontade de Jesus, a vontade de Deus. Ora, ainda
no capítulo 25, vamos ver a forma, o caminho a trilhar, para que então alcancemos, de certa forma, a graça imerecida, o favor de Deus. Como podemos persistir no caminho correto para que possamos então sermos chamados de filhos de Deus, como nós vimos em Mateus 7, para que possamos ser chamados de irmãos por parte de Cristo. Vamos ver o que fazer. Ora, no versículo 35 do capítulo 25 de Mateus, diz o seguinte: pois tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, fui estrangeiro e me acolheste. Quando necessitei de roupas, me vestiste, estive enfermo e cuidaste, estive preso e foste visitar-me. Então os justos desejarão saber: mas, Senhor, quando foi que te encontramos com fome e te demos de comer, ou com sede te saciamos? E quando te recebemos como estrangeiro, te hospedamos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Então o rei, lá no versículo 40, ele vai dizer o seguinte: com toda certeza vos asseguro que, sempre que o fizeste para algum destes meus irmãos, mesmo que ao menor deles, a mim o fizestes. Ainda no versículo 41, mas o rei ordenará aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartai-vos de mim, ide para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Porquanto tive fome e não me deste de comer, e tive sede e não me deste de beber. Porque você quer estar à direita ou à esquerda de Deus? Aquele que estiver à direita serão chamados: vinde abençoados de meu Pai. O que estiver à esquerda, eles serão chamados malditos e serão jogados no fogo eterno preparado para Satanás. Esse ministro agora, nesse momento, está todo arrepiado, pois a palavra de Deus está lhe tocando poderosamente. É impressionante. Eu, particularmente, não quero de forma alguma ser lançado no fogo junto com Satanás. Satanás, com certeza, me acusa todos nós, todos os dias. Mas a diferença está em se persistimos ou não, em fazer a vontade de Deus até o final. Pois aquele que persistir, assim diz a palavra de Deus, o nosso amado apóstolo Paulo sempre fala, sempre escreveu sobre isso: aquele que persistir até o fim será salvo. Então persista constantemente. Ah, mas Jó provou, Jó foi um só. Jó foi um. Jesus também foi tentado, quer dizer que Jesus foi acusado? Lógico, Satanás acusou Jesus. Ora, se ele foi tentado porque Jesus veio como homem, Jesus foi tentado por quê? Porque era para se saber se Jesus seria a maior parte Deus ou a maior parte homem. Se ele cederia a parte da carne. Jesus ficou 40 dias no deserto, sem comer e sem beber. Mesmo o ser humano mais forte desse mundo, é impossível que ele consiga um ser humano normal. Mas Jesus veio no corpo perfeito. Por isso foi possível para ele suportar. Você não tem condições. Você cederia em menos de uma semana a qualquer tipo de tentação possível. Você trocaria tudo que Satanás te oferecesse. Você trocaria. Você aceitaria. Essa é a verdade. Não pense que você é uma pessoa boa. Você não faz nem a metade, nem, se bobear, nem 10% do que está aqui em Mateus 25 e do que eu falei, ou melhor, do que eu explanei na palavra de Deus, no livro de Isaías, capítulo 58, quando partilharam o alimento com o faminto, abrigaram o pobre e desamparado, vestiram nus sem teto, pôr em liberdade os oprimidos, despedaçar todo o jugo, desfazer as ataduras da opressão.
Aí vão dizer, ah, não, mas eu tenho meu filho, eu tenho minha filha, eu tenho minha família, eu não posso me envolver. A palavra de Deus diz para você, meu querido, que aquele que amar o pai, a mãe, o filho, a filha, a irmã, irmão, mais do que a Deus, não é digno dele. Jesus disse isso claramente. Não vou aqui ficar citando esse versículo, já citei ele várias vezes em vários vídeos. Não adianta. Não pense que haverá desculpas no juízo final para você não fazer, não ter feito o que é certo, não fazer mais do que você faz. Porque o que você faz não é nada. Você não faz nada para Deus. Satanás te acusa e Satanás tem razão. O tempo todo você está dando razão a ele. Dia após dia. E o seu fim, se continuar dessa forma, será no lago de fogo e enxofre, que para ele está reservado e para aqueles que serão chamados de filhos dele, pois são os que praticam aquilo que ele pratica, pois ele é o pai da malignidade, o pai da mentira. Se você é mentiroso, se você é preguiçoso, se você é adúltero, se você gosta de pornografia, se você é um fornicador, se você até mesmo não cumpre as leis, que a palavra de Deus deixa isso muito claro, que Deus estabeleceu a lei para os homens, assim ele permitiu. E Jesus sempre ensinou os servos a honrar os seus senhores, mesmo os escravos, quando ele diz o seguinte: se te forçarem a andar 1 milha, que ande 2. Ou seja, a palavra de Deus diz que você deve ir sempre mais além. Sempre mais além. Essa vida comodista, essa vida acomodada, vai te levar ao inferno. Essa vida morna vai te levar ao inferno. Não tem outra saída, a não ser a sua mudança de postura. É fazer a vontade de Deus. Deus não te colocou aqui para fazer a sua vontade, mas fazer a vontade dele. Pois para ele, por ele, foram feitas todas as coisas. A ele a glória para sempre. Pense bem, em quantas vezes ao dia você está dando razões a Satanás para te acusar e levar você junto com ele para a desgraça eterna. Reflita, a sua vida está por um fio. E volto a repetir, a morte não se cansa de tragar vidas. A morte não se cansa de beber sangue. A morte não se cansa de acolher mais um. Há sempre mais um lugarzinho para ela. Ela reserva sempre mais, ela tem sempre mais espaço. Ela nunca se cansa. E se você entrar na morte, vou te dizer uma coisa, Satanás não tem intenção que você peque simplesmente. Ele quer, sim, que você morra no pecado. Morra com total falta de conhecimento da palavra de Deus. Para que então você seja destruído. Para que você então não consiga o perdão. Modifique-se. Esse é um chamado. Esse é um chamado para o juízo final, que está às portas. A humanidade está cada vez pior. A humanidade não sai da sombra para a luz, mas sim da sombra para a escuridão. Para a completa escuridão. E você está caminhando com todo o resto da humanidade. Pois a palavra de Deus diz que a quantidade de desencaminhados seriam como a areia do mar. E nós já vimos aqui em Mateus que Jesus disse que larga é a porta da perdição. E são muitos, são incontáveis os números que entrarão por ela. E muito poucos os números que entrarão pela porta estreita, pois o caminho é difícil. A senda é reta, não permite desvio. Deus não aceita coisa morna, não aceita meio termo. Deus não brinca de ser Deus e Satanás não brinca de ser diabo. Faça o que você tem que fazer. Faça mais do que você está fazendo.
que tenha certeza que você está fazendo é muito pouco ou quase nada. Mude, transforme-se. Que a morte está às portas, o juízo final está às portas, o inferno está às portas. E Satanás está sempre acusando você, com razão. Meus queridos, essa é uma pregação muito dura. Finalizo por aqui. Muito importante para que vocês possam refletir, para que todos possamos refletir no nosso dia a dia. Vale lembrar que é pior ainda estarmos no tempo da graça, pois acumulando pecado sobre pecado, estaremos de toda maneira pisando cada vez mais no sangue derramado de Jesus. Cada vez mais. A maioria, 90% da humanidade, crucificaria Jesus no lugar de Barrabás e tem feito isso constantemente com seus atos. A grande minoria, a minoria da minoria, faria como Jó. E você tem que ser sincero consigo mesmo. Você tem crucificado Cristo várias e várias vezes ao dia. E a palavra de Deus diz que se no tempo em que não havia graça, o apóstolo Paulo fala isso claramente, as pessoas já morriam automaticamente. Pior é agora, em que pisaremos então de novo e crucificaremos outra vez o nosso Senhor Jesus? Absolutamente que não. Agora a condenação é ainda pior, diz a palavra de Deus. Tenha em mente, Deus não vai de forma alguma tolerar que meros seres humanos, pecadores, malignos, iníquos, continuem pisando, vituperando constantemente com seus atos, amaldiçoando a cruz do nosso Senhor e seu Filho amado, Jesus Cristo. Enfim, encerro por hoje essa pregação. Me despeço de todos com a paz do nosso Senhor Jesus. Aqueles que estão no trabalho, que vão com Deus. Aqueles que estão voltando, que retornem com nosso Senhor. Que conversem com suas esposas, maridos, seus familiares. E mudem todo o proceder da sua casa, para que todos sejam salvos. Esse é o maior desejo desse ministro, desse ministério, de que a verdade se espalhe, e a maior e a grande maioria, se não todos, sejam salvos. E que a glória de Deus seja manifesta em toda a terra, em todas as vidas. Estaremos sempre juntos aqui, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus, aquele que é o nosso sumo sacerdote celestial, segundo a ordem de Melquisedeque, hoje, sempre, para todo sempre. E lhes peço que compartilhem, que se inscrevam. Quanto mais vocês compartilharem, mais vidas estarão abençoando. Também é uma forma de acumular cinzas de bênçãos, brasas quentes sobre suas cabeças, para que ajudem a converter o seu irmão, ajudem a tocar o seu próximo. É uma forma de amor, é uma forma de dizimar também, compartilhar. Esse é o dízimo que Deus quer, que você ajude na busca da salvação do seu próximo, dos seus familiares, dos seus amigos, dos desconhecidos, dos colegas de trabalho, de toda a humanidade. Se inscreva, ajude o canal a crescer, trabalhe para o bem de todos e principalmente para a glória de Deus.
Estaremos sempre juntos aqui. Em nome de Jesus. Amém.